Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos 4M e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Marcos 4MYT. Hoje está começando mais um vídeo aqui do quadro canal Relatos 4M. Hoje a lenda de hoje, o relato de hoje é sobre a fantasma do Lago Igapó. Bom, e muitos vão ficar se perguntando, mas Marcos, o Lago Igapó é o que? É de que cidade? É de Londrina, rapaziada. Então, sem enrolação, bora começar a história. É isso aí. É nóis. Bom, a história já começa de um garoto que estava em Londrina e resolveu ir para o Lago Igapó, dar uma caminhada, Não vou falar exatamente qual é o nome desse garoto, mas podem chamar ele de Alfredo, tá? O Alfredo foi no Lago Igapó dar uma caminhada, tal. E chegando lá, ele ficou lá, foi lá para lá, era umas 4 e pouco da tarde, quase 5 horas. Então ele ficou dando uns treinos, umas caminhadas, foi fazer exercício tudo lá. E parou para comer também, tudo. Só que quando ele terminou de fazer tudo que ele tinha para fazer lá no Lago Igapó, quando ele terminou já estava de noite, né? Estava de noite e então ele resolveu ir embora. Quando ele olhou no relógio já era umas 8 e meia, já ia dar umas 9, 10 horas. E então ele estava se preparando para ir embora. E ele não tinha carro, não tinha moto, não tinha nenhum dos dois. Então ele foi de a pé mesmo, mas na hora que ele estava passando em frente ao lago, foi caminhando até sair do Lago Igapó. Mas enquanto ele foi embora dando a sua caminhada, na hora que ele estava passando e chegando perto do Lago Igapó, na frente do lago, ele escutou um choro estranho, um choro esquisito. E não era um choro assim qualquer de uma criança ou de um cara, não. Era um choro de uma mulher, rapaziada. Isso aí, um choro de uma mulher. E então ele foi dar uma averiguada, viu que não tinha nada. Onde ele chegou no choro, quando ele foi chegando perto do choro, o choro parou, certo? O choro parou. E então ele, sem entender nada, foi procurar quem estava chorando, mas não achou. Até que de repente, quando ele estava seguindo o caminho para ir embora de novo, o choro voltou ele voltou a escutar o barulho do choro. Então ele desculpem, tá? Desculpa. Então ele foi seguindo o choro e aí quando ele olhou lá na frente, viu que o choro estava vindo de frente do lago. Quando ele olhou na frente do lago, ele viu uma mulher na ponta do lago, prestes a cair dentro do lago. Então ele foi até lá para ajudar. Quando ele estava chegando perto, bum, a mulher desapareceu. Então o rapaz, sem entender nada, o Alfredo, sem entender nada, né? Ficou assim, pensando assim, será que... Ficou sem entender nada, tá ligado? Ele ficou, tipo, com a mente, assim... Ficou com a mente confusa, porque viu a imagem da mulher. Ele viu a imagem da mulher e, de repente, do nada, bum, ela some. Bom, isso foi muito estranho para Alfredo. Então, Alfredo, sem entender nada, viu que tinha gente passando ali e foi perguntar para um cara que estava passando ali. Ele foi perguntar e falou: senhor, você viu você viu se tinha alguma mulher ali na frente do lago ali? Daí o rapaz, sem entender nada, ficou pensando um pouco e
sem entender nada, simplesmente falou que não viu. Não viu e nem ouviu nada. Então Alfredo, sem entender nada, ficou ali matutando. De repente, ele ouviu o choro daquela fantasma novamente. Um choro bizarro, um choro estranho, um choro de sofrimento. Então Alfredo seguiu esse choro, seguiu e encontrou aquela fantasma. Então a fantasma ficou encarando ele por um bom tempo e desapareceu. Antes dela desaparecer, ela deu um belo sorrisão, encarou Alfredo e quando Alfredo foi tentar correr, ele correu. Quando ele virou para trás, ela sumiu. E então Alfredo chegou até sua casa e contou para os seus pais que tinha visto uma aparição. E seus pais, sem entender nada, se olharam e seu pai simplesmente olhou fixamente para Alfredo, abaixou a cabeça e falou: Filho, aquela fantasma que você viu é a fantasma do Lago Igapó. Ele contou a história. Conta a história que uma mulher foi brutalmente assassinada e estuprada e abusada violentamente do seu amigo não. Foi de um cara específico que ninguém sabe quem era. Parece que era um desconhecido. E então ele abusou, aproveitou dessa mulher e depois a matou e jogou seu corpo dentro do lago Igapó. Essa é a história, a lenda da fantasma do lago Igapó. E então muita gente que passa no lago Igapó à noite, alguns escuta essa fantasma chorando e tem uns que vê a fantasma e ela não tá ali para matar você ou algo assim. Conta a lenda que ela tá ali para pedir ajuda, socorro. E é isso. Bom, espero que vocês tenham gostado, rapaziada, do vídeo. Se você gostou bastante desse relato, deixa muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, que esse vídeo deu muito trabalho. Beleza? Tamo junto, é nóis. Forte abraço do Marcos 4M. Falou. Tchau, rapaziada. Tchau mesmo. Nossa, essa história foi estranha e foi bizarra. Mas é isso. Tamo junto. Forte abraço do Marcos 4M. Falou e tchau. Você é louco.